Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre o projeto de lei das milhas aéreas, PL 2767. E o que eu quero falar basicamente nesse vídeo é quais são os pontos positivos desse projeto de lei que pode ser votado nas próximas semanas. Isso não significa, claro, que ele será votado nas próximas semanas, mas ele pode ser votado. E eu quero mostrar para vocês o que muda caso esse projeto seja aprovado nesse texto que está agora em vigor. Então eu quero mostrar os pontos positivos, o porquê eu acho que esses pontos podem ser positivos para o milheiro no final das contas, o cliente dos programas de fidelidade, os pontos que eu não acho tão positivos assim, estou em dúvida se vão ser positivos ou negativos e vou explicar o motivo de achar que pode ser positivo, como também pode ser negativo. Antes de começar, quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Se você gostar desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram também. E se você quiser aplicar para minha gestão de milhas, onde eu vou fazer a gestão de todas as suas milhas, ou então para minha assessoria de cartões, me manda uma mensagem lá no Instagram. Então, pessoal, aqui eu quero falar sobre esse projeto de lei das milhas aéreas, PL 2767 de 2023. Como eu destaquei aqui, esse projeto ele pode ser votado agora nas próximas semanas e eu quero fazer um vídeo breve aqui para mostrar para vocês de forma resumida o que eu acho que é positivo desse projeto e o que eu acho que não é tão positivo assim. Então aqui eu coloquei dois pontos, que é o seguinte: o que fica bom para o milheiro e o que pode não ser tão bom assim. Eu vou começar primeiro pela parte que é o que fica bom para o milheiro, tá? Eu vou aproximar aqui para ficar mais fácil de vocês lerem também e irem acompanhando o que eu estou falando, que é o seguinte: o primeiro ponto que eu acho que fica interessante para nós que somos clientes dos programas de fidelidade, tanto de companhia aérea como também de fidelidade de bancos, é que os pontos e milhas não teriam mais prazo de validade. Esse eu acho um ponto interessante porque acaba ajudando aquelas pessoas que não acumulam tantos pontos ou milhas porque não entendem de estratégias de pontos e milhas aéreas e acreditam que você só vai acumular pontos e milhas com cartões de crédito e só acumulam através do cartão de crédito. Então, para essas pessoas que, por exemplo, tinham seus pontos que seriam expirados em 1 ano ou então em 2 anos, essas pessoas têm mais oportunidade de conseguir fazer um resgate. Isso tem um lado ruim, que é os bancos, eles amavam quando você deixava os seus pontos expirarem, porque eles aumentavam os lucros. Com os pontos sem prazo de validade, é muito provável que aconteça uma inflação nos resgates através de pontos e milhas, porque a gente vai ter mais pontos e milhas no mercado, já que nenhum terá mais prazo de validade. Mas também você vai poder se planejar melhor e vai poder também pensar melhor na utilização desses pontos e milhas aéreas. Então, tem um lado que eu acho que é positivo para o milheiro, que é esse de não ter mais prazo de validade, mas eu acredito que vai acontecer também essa consequência da inflação dos resgates, também por causa desse ponto, tá? Desse e de mais outros em conjunto, mas não específico só desse, mas desse e mais outros. O segundo ponto: caso o titular daquela conta do programa de fidelidade venha a falecer, o saldo seria transferido para um beneficiário previamente cadastrado na conta dele. Então, pessoal, todos esses pontos que eu estou falando aqui estão no projeto de lei. Eu já li o projeto de lei e eu queria só passar os pontos de destaques. Esse daqui seria o segundo ponto que eu vejo que pode ser bem positivo, porque você pode ter uma pessoa que tenha cadastro nos programas de fidelidade, essa pessoa pode falecer, que é um evento natural da vida, isso pode acontecer em qualquer momento da vida, a gente não sabe quando isso vai acontecer, e se ela tiver esse beneficiário cadastrado, os pontos seriam transferidos para essa pessoa que estaria cadastrada. Poderia ser um filho, um pai, um parente próximo, enfim, e dessa pessoa poderia fazer proveito desses pontos, tá? Esse é um ponto que eu acho interessante por conta disso, de você fazer a transferência, cadastrar um beneficiário para fazer essa transferência, tá? Então acho que pode ser um ponto positivo para os milheiros aí, para os clientes de programas de fidelidade. Terceiro ponto: os programas, eles vão ter que comunicar os clientes 6 meses antes sobre qualquer mudança nos termos daquele programa. Esse eu acho um ponto interessante, porque como a gente sabe, existem mudanças nos programas de fidelidade, em que os programas eles simplesmente mudam e falam: mês que vem a gente vai alterar isso, daqui 2 meses vai alterar isso. Então eles fazem como eles querem, tá? Com essa forma aqui de você avisar 6 meses antes, eu acho interessante porque a gente consegue se planejar na utilização daqueles pontos ou então milhas aéreas. Então você consegue ficar mais consciente em relação ao que você vai fazer com aqueles pontos ou milhas aéreas, tá? Então eu acho que é um ponto positivo também. Outro ponto que está dentro do projeto de lei: os programas não poderão mais impedir a comercialização das milhas de seus clientes. Antes vinha especificamente citado no regulamento dos programas de fidelidade que era proibido o cliente comercializar as milhas dele, sendo que isso é inconstitucional, porque você tem posse daqueles pontos são um bem seu e você pode fazer o que você bem entender e até comercializar os seus bens. Então você poderia comercializar as suas milhas. Então esse ponto eu acho ele bem interessante, porque você simplesmente só vai regularizar, nesse caso, algo que as pessoas já faziam. As pessoas já vendem milhas. Os programas de fidelidade sabem que isso acontece. Inclusive alguns programas de fidelidade injetam milhas no mercado, as pessoas compram para vender
essas milhas. E os programas de fidelidade sabem que isso acontece. E eles fazendo isso, injetando milhas, acaba criando uma inflação também das milhas aéreas. Infelizmente, tá? Então nenhum programa de fidelidade é santinho, saiba disso. Nenhum programa de fidelidade quer, por exemplo, que você economize dinheiro. Mas quem entende das estratégias de pontos, milhas aéreas, enfim, vai conseguir economizar muito dinheiro, viajar até de graça, tá? Então, os programas não vão poder mais impedir que você comercialize suas milhas. Você vai poder fazer isso sem que tenha um bloqueio na sua conta por ter feito esse comércio de pontos ou então de milhas aéreas. Isso aqui eu achei bem interessante. Outro ponto que está dentro do projeto de lei, não poderão ser feitas comercializações como a 123 Milhas fazia. Ou seja, a 123 Milhas fazia a venda da promessa da viagem. Isso não será mais permitido. Você não vai poder fazer a venda, por exemplo, de uma passagem prometendo para o cliente que ele vai viajar naquela época por aquele preço. Então, no momento que o cliente pagou, ele vai ter que receber aquelas passagens. Não vai poder existir o que existia com a 123 Milhas e também o Hotel Urbano, que eles vendiam a promessa da passagem. Vendiam, por exemplo, uma passagem para Roma em 2026 por R$1.000. E daí, só que você não consegue emitir ainda essa passagem, você consegue emitir as passagens só até 11 meses após a data atual. Então, eles não conseguiam emitir essas passagens, então eles vendiam a promessa dela. Então, isso não vai ser mais permitido de fazer. Eu acho muito interessante, muito bom não fazer mais isso, porque muitas pessoas acabam comprando essas passagens, pensando que conseguiriam utilizar elas, mas chegavam no final das contas e não conseguiam, tá? Teve pessoas que conseguiram, é claro, mas também teve aquelas que foram prejudicadas. Então, o projeto de lei também iria incluir outros programas de fidelidade e não apenas programas de companhias aéreas, como então Livelo, Esfera, programas de banco. Então ele não fica simplesmente apenas os programas de companhias aéreas como o Gol, da Smiles, né? Como a Azul, como a Latam e a Latam PES. Então não ficaria só nesses programas de fidelidade dessas 3 companhias aéreas que a gente tem nacionais. Ficaria também nos programas de fidelidade de bancos e outros programas de fidelidade que existem aqui no Brasil, tá? Esses são os pontos que eu acho que são positivos para o milheiro, tá? E antes de começar os pontos negativos, eu quero te dizer, se você está gostando desse vídeo, dá um curtir, me segue lá no Instagram, Milhas com Marcelo, e também me segue aqui no YouTube, se inscreve aqui no meu canal, tá? O que não pode ser tão bom assim, e eu vou explicar o porquê, né, o motivo de cada ponto que eu não acho que pode ser tão bom assim, que está nesse projeto de lei. Vamos começar pelo primeiro. Não poderão mais cobrar taxa na transferência entre contas do mesmo programa de fidelidade. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma conta na Livelo e meu pai tem uma conta na Livelo, quando eu quero fazer essa transferência de pontos da minha conta para a conta do meu pai, eu teria que fazer um pagamento, tá? Eu teria que pagar para fazer essa transferência. Aqui esse ponto, ele diz, nesse item, ele diz que não poderá mais existir essa taxa de cobrança. Aqui eu vejo um ponto positivo para o usuário que de boa fé faz a transferência entre os seus pontos, por exemplo, do programa do pai, da mãe, para o seu, tá? Faria dessa forma, mas eu também vejo um problema que seria o aumento do número de golpes dentro de programas de fidelidade. E aí, os programas de fidelidade teriam que agir de forma certeira contra esses golpes. Por quê? O que poderia acontecer? Um golpe onde você passa a sua senha sem querer para o golpista, ele entra na sua conta, pega todas as suas milhas e transfere para a conta dele e utiliza aquelas milhas naquele momento. E daí você não consegue reaver aquelas milhas, por exemplo. E com a taxa de transferência, isso não valeria a pena e isso teria que passar por um pagamento. Então ele teria que pagar para fazer essa transferência, tá? Então ele teria que pagar se ele quisesse utilizar suas milhas transferindo de uma conta para outra. Então eu acho que pode ser interessante para aquele usuário de boa fé, mas também acho que pode aumentar muito o número de golpes e pode acarretar em que muitas pessoas que estão desavisadas, não estão atualizadas nesse mundo das milhas aéreas, acabem caindo num tipo de golpe como esse que eu descrevi para vocês, tá? Então, é um ponto que pode não ser tão bom, mas pode ser bom ao mesmo tempo. Então, por isso que eu coloquei nessa parte do que eu acho que pode não ser tão bom assim. Segundo, a companhia aérea não poderá cobrar em milhas para um mesmo trecho mais do que o dobro dessa passagem, considerando os meses de menor movimento. Esse eu acredito que vai ser um ponto mais negativo do que positivo. Por que eu acho que vai ser mais negativo do que positivo? Imagina, vou contar o meu caso. Eu emiti uma passagem para Floripa que o trecho custava 11.000 milhas. São Paulo, Floripa, com a Azul. Para Bonito, São Paulo, Bonito, por 8.000 milhas, tá? 8.000 milhas e 11.000 milhas, o trecho. Então, ida e volta daria 22.000 milhas e para Bonito daria 16.000 milhas. São passagens extraordinárias, mas são passagens em períodos que não tem aquela alta demanda. Final de janeiro, da Azul, até tem uma alta demanda, mas assim, consegui encontrar uma passagem boa. E junho, no meio de junho, ali ainda não tá no período de férias, que começaria em julho, tá? Então, não teria esse período de férias. Então, são períodos que, para mim, que consigo viajar
consigo adequar a minha agenda para viajar nesses momentos, com férias, enfim, seriam períodos bem interessantes de viajar. E o que eu acho que é o ponto negativo dessa questão de limitar ao dobro do menor custo daquele trecho é o seguinte: eu não acredito que as companhias aéreas vão manter essas viagens a custo baixo, por exemplo, que eu emiti com 11 mil milhas e 8 mil milhas. Não acho que elas vão manter. O que eu acho que elas vão fazer? Elas vão ter que aumentar todas as passagens para que, naqueles períodos de alta demanda, o dobro daquele mínimo da passagem seja condizente com o valor dela que deveria ser naquela alta temporada. Então, essa passagem que custou 8 e 11 mil milhas, iam passar a custar, por exemplo, 30, 35 mil milhas. Para que o dobro delas, seria 60, 70 mil milhas, seria o período da alta demanda. Só que como eles podem cobrar no máximo o dobro da passagem daquele trecho, o dobro do menor valor daquele trecho, eles podem cobrar no máximo isso, eles não iriam cobrar, nesse caso, 16 mil milhas para Bonito ou então 22 mil milhas para Floripa. Para quem viaja para Floripa de São Paulo com a Azul, sabe que esse trecho pode custar muito caro. Mas é claro, se for muito caro, você não vai emitir essa passagem. Você tem que entender sobre emissões também. Emissões com tabela fixa, emissões com a Azul, com a Smiles, com a Latam, com a American Airlines, com tarifa premium. Então você tem que entender todos os tipos de emissões para conseguir utilizar os resgates da melhor maneira possível. Então, esse é um trecho do projeto de lei que eu acho que ele vai ser bem prejudicial para quem entende de pontos e milhas aéreas. Para quem não entende nada, pode ser que seja positivo, porque você sempre vai ter um teto. Mas para quem entende, ele vai prejudicar no geral e vai acabar respingando para aquelas pessoas que não entendem, porque vão fazer resgates ruins de passagens, tá? É um trecho que eu gostaria que não passasse, essa parte de cobrar no máximo o dobro do menor valor, porque quem sabe procurar as passagens aéreas, e você pode aprender também, se você tiver interesse, me chama lá no Instagram, que eu vou te passar o beabá de como você vai fazer isso, vou te enviar como você vai fazer isso, tá? Para quem sabe emitir as passagens aéreas, é muito interessante você ter esses períodos que a passagem está bem barata, 8 mil milhas, 11 mil milhas, 15 mil milhas, 10 mil milhas e de volta para o Rio de Janeiro, sabe? É muito interessante. Você aproveita esses momentos para conhecer mais lugares dentro do Brasil e até fora dele, tá? Então é um trecho que eu não acho tão interessante. Outro trecho que eu não acho tão interessante é o seguinte: ajustes na equivalência de pontos entre programas de fidelidade ou de milhas necessárias para resgate de passagens aéreas só poderão ocorrer um ano após serem divulgados. O que isso quer dizer? Vamos supor que a Livelo ela envia para uma companhia aérea numa paridade de 2 para 1, ou seja, cada 2 pontos da Livelo se transformam em 1 milha nesse programa de fidelidade. Até aqui tudo bem. Então a gente sabe que a cada 2 pontos se transforma em 1 milha. E o que isso quer dizer? A Livelo, se ela quiser alterar essa paridade, por exemplo, de 3 para 1, ela vai ter que aguardar um ano após ser divulgada essa paridade, esse aumento na transferência entre pontos entre esses dois programas. Então, ela teria que divulgar um ano antes. E o porquê eu acho que isso pode ser ruim? Porque os programas de fidelidade, eles podem interpretar isso de uma maneira que é o seguinte: eles vão fixar um valor de como se fosse uma inflação das milhas, e pode ser que, para se precaver de alguma inflação que pode acontecer, sei lá, daqui 4 meses, daqui 3 meses, eles façam a divulgação desse aumento, por exemplo, na paridade entre esses pontos, muito tempo antes do que eles fariam normalmente. Então vamos supor que ele faria uma alteração lá em dezembro de 2025. Tá? Vamos supor que ela vai fazer lá. No mundo atual que a gente vive, ela faria lá. Se isso daqui passar, a Livelo teria que fazer uma projeção e teria que fazer estudos para saber quanto que valeria a paridade no futuro daqueles programas que ela tem atualmente. E ao invés de fazer em dezembro de 2025, por exemplo, daqui 1 ano e 10 meses, ela, por uma margem de segurança, ela faça, por exemplo, em abril de 2025 e divulgue isso em abril agora de 2024. Então ela estaria respeitando esse 1 ano de diferença entre o momento divulgado e de fato a ocorrência dessa mudança, só que essa mudança, na vida real, no mundo que a gente vive hoje, aconteceria só em dezembro. A gente estaria sendo prejudicado por essa mudança estar acontecendo em abril. Então a gente estaria sendo prejudicado em 8 meses praticamente, tá? Então por isso que eu acho que esse ponto não é tão interessante assim. Se eles fixassem aqui, por exemplo, 2 meses, eu acho que é mais interessante. Eu acho que as companhias, os programas de fidelidade vão conseguir trabalhar melhor e pra gente vai acabar sendo mais interessante também. Agora, quando eles falam em 1 ano, eu acredito que os programas de fidelidade, eles vão fazer esse cálculo aí de risco, colocar uma margem de segurança e vão acabar antecipando muitas coisas para respeitar esse prazo de 1 ano
dependente aí do que o cliente quiser ou não. Então aí eu acho que pode ser um ponto negativo, tá? Como também pode ser que não seja feito dessa forma que eu tô falando, mas é essa forma que eu tô interpretando que esse projeto de lei, esse item do projeto de lei pode interferir nos programas de fidelidade, tá? Então vamos lá. O último ponto que eu pensei sobre essa parte de pode não ser tão interessante é o seguinte: o programa deverá oferecer um reembolso em espécie das milhas para os usuários. O que significa? Pelo que eu entendi, pela minha interpretação, é o seguinte: você tem milhas, por exemplo, lá na Azul. Tudo bem. Se você tem milhas lá, o programa ele pode te oferecer, por exemplo, R$200 nas suas 40 mil milhas que você tem na Azul. E você pode receber isso. Só que qual que eu acho que é o ponto negativo pra gente, pro milheiro? Por muitas vezes você pode, por uma falta de conhecimento até do mundo de milhas aéreas, talvez, né, a pessoa que não acompanha, por exemplo, o nosso canal, o nosso perfil lá no Instagram, que não acompanha aqui o Milhas com o Marcelo, ela pode ver ali 40 mil milhas que ela tem na Azul e a Azul está oferecendo R$200 para ela pode ir lá e trocar, sendo que ela está fazendo uma péssima troca, tá? Então ela pode ir lá e troca. E só que isso daí seria muito ruim para ela. Pode ser bom para os programas de fidelidade e eu acredito que seria mais ruim para os milheiros, para quem acumula milhas, do que bom, porque os programas de fidelidade podem simplesmente jogar lá embaixo esse valor e a pessoa desavisada pode fazer essa troca e daí acaba perdendo dinheiro, jogando dinheiro no lixo, porque você fazer essa troca das suas milhas por algo que não tem o valor das suas milhas de fato, você está perdendo dinheiro. Então, o segredo aqui das milhas aéreas, estratégia de cartões, milhas, etc., é você gerar as suas milhas a um custo baixo e você emitir as suas passagens com um valor agregado muito alto. Então você está diminuindo o seu custo e aumentando o valor agregado. Essa é a grande ideia das estratégias de pontos e milhas aéreas, tá? E quando a gente fala aí de cartões, é você ter os melhores cartões para o seu perfil, dependendo dos seus objetivos. Eu fiz assessorias aí para cartões nos últimos dias, eu vi que pessoas que têm basicamente o mesmo perfil, por terem mudado os seus objetivos, eu recomendei cartões totalmente diferentes para essas pessoas, tá? Então, você vai ter que alinhar tudo para conseguir alcançar o seu objetivo. Pessoal, eu queria trazer basicamente esse resumo sobre o projeto de lei 2767 de 2023. Se você pesquisar no Google, projeto de lei 2767 de 2023, você vai ler ele na íntegra e esses são os pontos que eu achei mais relevantes para vocês. Como eu disse anteriormente, se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, manda sua mensagem no Instagram se você quiser ter suas contas de pontos e milhas aéreas geridas por mim ou então participar da minha assessoria de cartões de crédito. Se você tiver interesse em alguma outra coisa, curso de milhas, etc., me chama lá no Instagram também, tá? Pessoal, por esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado e até mais.